gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro, ou melhor, na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos de 12 a 15. 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 2 a 15. Assim diz o texto: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Meus irmãos, existe uma música chamada Você Pode Ter, e ela é muito antiga, de 1980, assim, comparada às de agora. Uma música que fala das coisas da vida e como muitas pessoas buscam as suas próprias vontades, quando na verdade elas precisavam buscar Jesus Cristo. E uma das partes mais interessantes dessa música é: você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Ontem eu pregava aos jovens, e eu pregava em Lucas, capítulo de número 5, versículos de 1 a 11, que mostram a pesca maravilhosa, ou melhor, mostram a conversão de Pedro e o seu chamamento. Quando Pedro estava pescando, não havia pegado nada, e Jesus diz a ele: Pedro, joga as redes de novo. As redes quase então se cortam de tantos peixes, e o barco quase vai a pique. E Pedro diz ao Senhor: retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro entendeu naquele momento quem era Jesus Cristo e quem ele era. E a partir de então Pedro vai andando com Jesus Cristo, porque diz o texto que ele, deixando tudo, arrastando os barcos, ele segue a Jesus e se torna um dos apóstolos amados de Jesus. Mas se os irmãos se lembram, Pedro era aquele mesmo explosivo que disse ao Senhor que o nunca negaria ao Senhor, mesmo Jesus tendo dito a ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E Pedro: não, Senhor, eu nunca te negarei. Mas o que acontece? Pedro nega 3 vezes. Pedro é aquele mesmo que, quando o Senhor diz: quem estão dizendo quem eu sou? E as pessoas vão dizendo que é Elias, vão dizendo que é outro. Pedro diz: tu és aquele que tem as palavras de vida eterna, para onde iremos? Este é Pedro que, quando Jesus é preso, ele tira a orelha de um soldado na maior impulsividade. E os irmãos que já leram muitas vezes os evangelhos e Atos vão perceber que Pedro é impulsivo. Pedro é aquele irmãozinho que não pensa antes de falar, ele simplesmente fala. Mas Pedro, graças a Deus, tinha tudo, porque ele tinha se encontrado com Cristo. A prova maior disso é quando lemos a carta de Pedro. A primeira e a segunda carta são direcionadas a cristãos que estavam fugindo da morte por serem cristãos. Os judeus não cansavam de perseguir os cristãos, e Pedro então manda essa carta para dizer: fiquem firmes, lembrem-se das coisas que vocês já têm
aprendido. Uma carta que para Pedro é estranha porque é muito pastoral. Aquele Pedro que era impulsivo no começo de Atos, no começo da igreja, agora está dizendo: da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por vocês. Uma carta que demonstra cuidado. A perseguição era presente, mas Pedro queria sempre lembrar a eles de que eles já tinham tudo. Você pode ter o mundo, mas se você não tiver Cristo, você não tem tudo. E Pedro lembrava a eles: Cristo é a principal coisa. Eles precisavam de alento, e o alento que Pedro dava a eles era a salvação em Cristo Jesus, o fundamento da nossa alegria. E uma das ênfases encontradas na carta de Pedro é que Jesus inaugura um novo reino, uma nova era em cumprimento de tudo aquilo do Antigo Testamento, mostrando também a soberania de Deus sobre todas as coisas. Jesus é o primogênito de tudo. Assim como Ele sofreu, nós sofreremos, mas assim como Ele viveu, nós também viveremos. Esse é o tempo oportuno para arrependimento, perdão e vida eterna. Pedro está mostrando isso aos seus leitores, e a carta destaca principalmente a segunda vinda de Jesus Cristo. A esperança da segunda vinda é presente, meus irmãos, e é real. Por isso, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um dever que nós temos, e um dever que Pedro nos deu. Conte uma história. Conte uma história, pois o Evangelho é digno de se guardar. Versículo de número 12 diz: por esta razão estarei sempre pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade que já presente convosco e nela confirmados. Meus irmãos, o Evangelho, e Pedro está falando isso, o Evangelho é digno de ser guardado. E é por isso que ele está dizendo: por esta razão, por tudo isso que eu venho dizendo a vocês, porque Cristo já operou no meu coração e pode operar no coração de vocês, guardem o Evangelho, e eu sempre estarei pronto para trazer-vos essas verdades. Meus irmãos, guardar o Evangelho é nos lembrarmos, é trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Olhar para o Evangelho é lembrar de uma história como a de Pedro, que estava pescando num dia, mas a sua vida foi transformada, e ele se achava o maioral, mas ele negou a Jesus Cristo. Mas o próprio Cristo disse a ele: Pedro, calma, você vai pecar ainda, e sobre você, Pedro, eu construirei uma igreja. Pedro é o mesmo que depois de ter negado a Cristo, faz o sermão de Pentecostes, porque ele guardava o Evangelho, e nós devemos guardar essa história, lembrar de uma história de um homem simples, que passou por uma mudança, e hoje é totalmente diferente. E essa lembrança, ela não deve só ser guardada, mas ela deve também ser fixada. Salmo de número 119, versículo 11. Os irmãos se lembram o que diz lá? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Conte uma história, porque o Evangelho é digno de ser guardado e fixado dentro do nosso coração. Nós temos tanta facilidade para lembrarmos de tantas coisas. Nós lembramos de receitas de bolo, as mulheres. Os homens se lembram de fórmulas matemáticas, aqueles que são engenheiros. Nós lembramos de músicas, aqueles que tocam cifras completas, partituras completas. Lembramos nomes de ruas e de várias coisas, mas quando diz respeito à palavra de Deus, parece que ela foge. Parece que um dos maiores medos que nós temos é de conversarmos com não crentes, e a hora que ele nos perguntar: você conhece aquele texto? E a gente, não.
Porque às vezes nos falta a iniciativa de cada dia mais guardar a palavra de Deus no nosso coração, tê-la fixada nas tábuas do nosso coração e vivermos segundo essa lei, fixadas dentro do nosso coração. Que textos como esse de Pedro possam sempre nos lembrar do Evangelho e nos fazer e nos motivar a contar uma história, porque ele é digno de ser guardado. Mas o Evangelho também é digno de se zelar. Versículos 13 e 14. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro diz: também considero justo despertar-vos. Por que será que Pedro está falando isso? Se nós despertamos alguém, é porque esse alguém em algum momento estava dormindo. Efésios, capítulo de número 4, quando Paulo está escrevendo, ele diz: acordem, vocês que estão vivendo num sono. E Pedro faz o mesmo uso dessa linguagem, dizendo: vocês cristãos que estão fugindo por causa da perseguição, acordem, não fiquem dormindo, mas vivam o Evangelho, zelem pelo Evangelho, porque um dos riscos dos cristãos perseguidos nessa época era se render ao costume daquele povo. Uma das maiores preocupações era adorar o imperador, porque quem não adorasse o imperador romano seria morto. E muitos crentes cristãos estavam deixando Jesus Cristo, estavam deixando Deus para adorar o imperador. E é por isso que Pedro está dizendo: parem, acordem, prestem atenção. E será que isso é diferente de nós hoje? Hoje nós não temos um imperador para adorar. Graças a Deus nós somos um país livre. Mas será que nós não vivemos num sono espiritual? Será que nós não vivemos como no Antigo Testamento, em que Joel escreve aos sacerdotes e aos profetas, dizendo: vocês não sentem vergonha porque não estão se entristecendo, porque na casa de Deus não há como prestar sacrifício, porque não há como prestar sacrifício? Será que nós não vivemos em dias que nos falta mais zelo pela palavra de Deus? E daí alguns vão me dizer: ah, pastor, o senhor está sendo muito duro. Não estou sendo muito duro. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nos falta compromisso com a palavra de Deus, nos falta zelar por ela, e é por isso que Pedro está dizendo: despertem, acordem, parem de dormir, parem de viver num sono espiritual, parem de parecer mortos, quando na verdade vocês estão vivos. Cuidado para não se tornarem insensíveis e ficarem com uma vida cristã sonolenta. Não é isso que Deus nos pede. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18, diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E daí o versículo 1 do capítulo 4 diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Meus irmãos, acordemos, porque o nosso país perece, porque eles não têm o Evangelho. Não é a educação que mudará, não é saúde que mudará, não é um governante com promessas que mudará, mas é o poder do Evangelho. Isso começa pelo nosso zelo com Ele, nosso compromisso com Ele. Nós estamos em guerra, e nós temos que travar essa guerra, sem dormirmos no ponto,
sem deixarmos para amanhã, sem nos conformarmos com este mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para experimentarmos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, Calvino diz que também somos ensinados pelo exemplo de Pedro, que quanto menos tempo de vida nos resta, mais diligentes devemos ser ao executar nosso ofício. Pedro disse assim: despertem, porque eu estou certo que vou morrer. Pedro escreve essas palavras sabendo que dali um tempo ele morreria. E daí você pode dizer: Pedro escreveu isso sabendo disso, então fica muito fácil escrever palavras assim. Mas Pedro está querendo dizer ao contrário. Na nossa vida, que é breve, nós devemos zelar pelo Evangelho. Meus irmãos, o que são 100 anos? Contando que uma pessoa viva 100 anos, que é muito tempo para uma pessoa, perto da eternidade com Deus, perto daquilo que Deus nos oferece e daquilo que Ele já nos deu em Jesus Cristo. Não sejamos pessoas que deixam para amanhã, mas sejamos pessoas que fazem diferença hoje e vivem o Evangelho hoje. Meu pai me contava que quando ele tinha mais ou menos 16 anos, ele tinha na cabeça dele o seguinte: vou deixar para pegar firme no Evangelho mais para frente. Tenho 16 anos, posso me converter mais para frente. Até que um dia Deus falou para ele: Jamil, não é bem assim. O Evangelho é para hoje, e ele é para viver hoje. No presente tempo que nos resta, vivamos para executar o nosso ofício, zelar pelo Evangelho, mesmo que esse tempo aqui seja pequeno, nós precisamos fazer isso. O Evangelho guia a nossa vida, e isso é totalmente contrastado em quem era Pedro e quem é Pedro agora. Um homem que cortou a orelha de um oficial, que não acreditou nas palavras de Jesus, agora está dizendo: gente, acordem, vivam o Evangelho hoje. Mas conte uma história, pois o Evangelho é digno de se contar. Versículo de número 15: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Meus irmãos, o Evangelho não é algo impessoal. O Evangelho não é algo abstrato. O Evangelho é algo que aconteceu dentro do seu coração. Uma vez, ouvindo Jonas Madureira, ele fez a seguinte pergunta: o que é o Evangelho? E a resposta que ele mais ouvia era: boas novas. Muito bom. O que é o Evangelho? Jesus morreu por você. Muito bom. Quando ele disse o que era o Evangelho, as pessoas ficaram de boca abertas, porque ele disse: o Evangelho é a história que começa no Gênesis, mostrando o ser humano escolhendo o pecado, mas que também mostra Deus dizendo ao ser humano: vocês serão malditos por causa do pecado, mas haverá um dia que vocês serão benditos por causa do descendente da mulher. E o Evangelho discorre em toda a história humana, não como algo distante, mas como algo muito próximo. O povo de Israel esquecia da promessa, Deus vinha e mostrava a promessa de novo. O povo, mais uma vez, se esquecia da fidelidade de Deus, Deus ia lá e abençoava o povo outra vez. E o Evangelho vai continuando pessoalmente na vida do povo, até que vem Jesus Cristo. E diz a Bíblia, Filipenses, capítulo de número 2, que Ele abriu mão da sua glória e se vestiu de forma de homem, e se fez homem, e como servo,
viveu aqui, foi como um de nós, sofreu, para mostrar que o Evangelho não é impessoal, mas o Evangelho é dentro do nosso coração, é pessoal. É por isso que a Bíblia diz que nós vimos a glória de Deus, e quem nos revelou foi Ele, Jesus Cristo. O Evangelho não é algo impessoal, mas é pessoal. E dentro do Evangelho nós temos uma promessa de cuidado. Pedro diz: mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Nós temos a palavra de Deus ainda hoje. As palavras de Pedro ainda estão aqui, nos lembrando da história dele, nos lembrando da história de Jesus Cristo, nos lembrando da história do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho não deve ser esquecido, mas ele deve ser contado. Contado porque ele não se resume apenas a esta história, não se resume apenas a este mundo, porque Paulo diz que se resumisse só a este mundo, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Mas o Evangelho nos promete mais. Pedro diz: mesmo depois da minha partida, porque ele sabe que ele chegará em outro lugar, como promessa daquilo que Deus fez na vida dele. Pedro tinha certeza de que ele viveria com Cristo Jesus para todo sempre, e por isso que ele diz: guardem o Evangelho, zelem pelo Evangelho, contem o Evangelho, se esforcem para isso, porque eu estou me esforçando. Sigam o meu exemplo, falem do Evangelho. Meus irmãos, uma coisa clara que tem que ficar nos nossos corações é que a mensagem é maior do que o mensageiro. O Evangelho é maior do que nós mesmos. O Evangelho vai além do que nós queremos. Uma história clara disso é Jonas. Lembram-se do capítulo 4 de Jonas? Ele está bravo, e ele senta, e sentado ele ouve o seguinte: Jonas, é razoável essa braveza que você está? Pessoas se convertendo, e você está bravo? E Jonas responde: é assim, Senhor, porque Jonas se achava dono do Evangelho. Mas Deus mostra a ele e ensina a ele: Jonas, você não é dono do Evangelho, você é um instrumento nas minhas mãos para contar o Evangelho. Então fique quieto, porque eu faço a minha obra como eu quero. Capítulo 4 de Jonas é uma clara história que nos ensina a olhar para o Evangelho não como algo só nosso, mas algo que também deve ser pregado, e não pregado às pessoas que nós queremos, mas a todas as pessoas, sejam elas ricas, pobres, brasileiras, americanas, islamitas, sejam quem for, nós devemos pregar o Evangelho. Meus irmãos, conte uma história, porque o Evangelho é digno de ser guardado, o Evangelho é digno de ser zelado, o Evangelho é digno de se contar. O que você tem guardado? Pelo que você tem zelado? Pelo que você tem dado a sua vida para contar? Faça essa pergunta, porque a resposta a essas perguntas mostrarão o lugar do Evangelho dentro do seu coração. Isso mostrará o quão o Evangelho está dentro do seu coração. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Meus irmãos, uma das coisas que mais me chama a atenção em ler isso na carta de Pedro é porque Pedro entendeu o Evangelho. Ele entendeu que muitas outras coisas foram feitas, muitas outras coisas foram escritas, mas tudo foi escrito para que nós crescêssemos em Jesus Cristo e tivéssemos vida no nome dEle. É por isso que Pedro sempre vai estar pronto a lembrar do Evangelho. É por isso que ele manda: acordem. É por isso que ele, no breve tempo que ele tem, ele falará do Evangelho. E é por isso que ele sempre vai se esforçar para falar do Evangelho. Que nós nos esforcemos pelo Evangelho, que nós guardemos o Evangelho, que nós zelemos o Evangelho, que nós contemos sobre o Evangelho, assim como Pedro. E para que a gente possa dizer àqueles que nos cercam: despertem, acordem e percebam, Jesus Cristo morreu por você. Vamos orar? Senhor Deus, nosso querido Pai, o Teu amor nos alcançou, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, do mesmo modo que alcançou Pedro, que se achava o maior dos pescadores, mas Jesus Cristo mostrou a ele que o maior poder estava em Deus e não nas certezas que Pedro tinha. Esse mesmo amor que atuou em Pedro, atuou na nossa vida, nos mostrando, Deus, que nossas certezas podem ser feitas em nada, quando somos confrontados com o Senhor. Ó Deus, isso é o Evangelho. O Evangelho é quando nos mostra a dureza do nosso coração, o quanto somos pecadores, mas também nos mostra a graça, a misericórdia, Jesus Cristo. Deus, que este mesmo amor que um dia atuou em Pedro possa atuar na nossa vida, e possamos ser como Pedro, prontos a guardar o Evangelho, prontos a zelarmos por ele, prontos, ó Pai, a contarmos sobre o Evangelho, a contarmos sobre essa história, mesmo sabendo que muitas coisas o Senhor fez. Nós queremos sempre poder zelar pelo Evangelho, porque sabemos que nele há vida e vida em abundância. Ó Deus, nos ajuda. Ó Deus, guia a nossa vida para que sejamos usados pelo Senhor. E tira de nós, Deus, toda a vontade de prestarmos mais atenção nos nossos próprios prazeres, nas nossas próprias coisas, porque nós podemos ter o mundo enquanto estamos perdendo a nossa alma. Ensina-nos a amar o Teu Evangelho sobre todas as coisas e amar cada vez menos a nós mesmos, a negarmos cada vez mais a nós mesmos para servir ao Senhor e render glórias ao Teu nome através da pregação da palavra. É em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.